Muito bem, boa tarde a todos e todas. Essa é a nossa nona edição do programa Roda de Conversa, aqui na página do Clube do Choro de Pelotas. É um prazer estar aqui novamente, trazendo hoje um convidado super especial. É o professor Luiz Machado, que é bandolinista, arranjador, professor, né, tem escolas de música. Ele está envolvido com o choro há mais de 39 anos, e já tem uma trajetória bem marcada, assim, com grupos de choro, como Reminiscências, que gravou 2 discos, né? Apresentou em festivais, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior. Ele foi fundador do projeto Oficina de Choro, né, do Santander, em 2003, projeto que formou aí algumas gerações de músicos de choro gaúcho, né? Muitos músicos importantes aí para a nossa cena. Ele também é músico e produtor em Porto Alegre, atua com muitos projetos envolvidos com choro, com samba, e é super importante a presença do Luiz conosco hoje, para conversar um pouquinho sobre o choro de Pelotas, né? E essa sua trajetória, Luiz, que é bem próxima aqui, né, ao Avendano, é o grupo que tocava no Liberdade, mas que teve esse contato, né, contigo e durante alguns anos, assim. Eu acho que é muito importante a gente estar promovendo essas rodas de conversa, porque estava conversando aqui com o Luiz e a gente está em afastamento, né, mas não precisa deixar de conversar e trocar uma ideia sobre o choro, que é importante, já que é muito importante saber um pouco mais, né, de como é que esses músicos tocavam, e também fazer esses contatos, que é super importante, né. São duas escolas super interessantes, né, Porto Alegre e Pelotas, aqui no sul do Brasil, que tem músicos de choro, tem a cultura do choro, composição, escola, né, e tradição. Isso que é super importante, aproximar essas perspectivas, assim. Então, vou saudar o Luiz para dar o seu boa tarde a todos. Fique à vontade, Luiz. É isso aí. Uma boa tarde a todos, né? Agradeço ao convite dos amigos, né? Para a gente poder esclarecer algumas coisas em relação ao choro, a minha convivência com o nosso grande Avendano Júnior. Agradeço a presença de todos os que estão nos assistindo, né? E vamos lá, né? Vamos ver o que manda aí o nosso amigo. Maravilha. Estamos aqui com o Paulinho Martins também, nosso presidente do Clube do Choro, que também está aqui conosco para conversar essa tarde. Certo. Obrigado. Boa tarde a todos. Um dos tantos presidentes do clube, né? Pois é. Fala um pouquinho mais alto, que o seu áudio está um pouquinho baixo para mim. Oi? Aí, agora sim. Fechou. É um prazer ter o Luiz. Eu, na verdade, eu não o conhecia, né? Mas só de toda a fama e de todo o trabalho que ele desenvolveu nesses anos, e esse importante trabalho de aproximação do choro, né? De levar o choro de Pelotas para outros locais, né? Para Porto Alegre e para o Brasil, né? Pela divulgação que teve. Isso aí é um trabalho muito importante que eles fizeram, numa época que aqui não se fazia, né? Então, esse é um outro grande valor que ele teve nesse período aí. Foram 39 anos, né, Luiz? Mas, a primeira coisa que eu queria perguntar, assim, é como se foi esse seu início com a música, com o choro, né? O Luiz, que é de Rio Grande, natural de Rio Grande, e aí eu ia te perguntar, se você já conhecia esses músicos aqui de Pelotas, se já teve contato com eles desse início de carreira, e com quem tu aprendeu o bandolim, né? Se você foi pro cavaquinho ou pro bandolim pro cavaquinho, como foi as suas referências aí no início? Na realidade, né, a gente não escolhe a música é que nos escolhe, ela que vem, se apresenta. Eu fui assistir um show do Armandinho com a Cor do Som, na década de 80, aqui em Porto Alegre, e aí ele abriu o show tocando bandolim, né, ele misturou o bandolim com as guitarras e tal, e eu me encantei por aquele som, né, não só tocava violão, tocava umas coisinhas, né? E no outro dia eu fui em busca de uma loja para ver o que era um bandolim, como é que se afinava. Aí fui muito bem atendido por um amigo meu que trabalhava numa loja
de instrumentos musicais, e ele disse, olha, eu não entendo nada de afinação de bandolim, eu só entendo de afinação de violão. Me afinou o bandolim que nem um violão, e me deu o nome de um professor que, na época, o professor Ayrton Silva, dava aula no Liceu Musical Palestrina, onde até Pixinguinha se apresentou aqui em Porto Alegre, e eu fui em busca desse professor, e ele ainda estava dando aula, estava quase já se aposentando, mas me recebeu, me deu umas aulas, e aí eu me encantei pelo bandolim, né? Com 3 meses de bandolim, ele já me convidou para a gente tocar no Teatro Renascença, foi em 1981, onde eu fiz a minha primeira apresentação, junto com outros alunos dele lá, e a partir daí não parei mais, né? Agora, os músicos de Pelotas, eu só fui conhecer o Avendano, porque aqui nós tínhamos um projeto, o Choro é Livre, que era todas as quintas-feiras no Teatro São Pedro, um projeto muito bom, sempre casa lotada, era no foyer, não precisava aparelhagem, era acústico, todo mundo tocava acústico. Nesse projeto participou o Del Rian, veio também Carlos Poiares, veio vários músicos, Ademil de Fonseca, eles de vez em quando chamavam um figurão lá de cima, e a gente começou a montar o grupo Reminiscências, para tocar nesse projeto. E um belo dia, acho que foi em 1988, 89, a moça que era a organizadora do projeto, ela disse, olha, eu sou de Pelotas, eu conheço um músico lá, muito bom, Avendano Júnior, nós vamos fazer agora temas de compositores aqui do Sul, né? Eu já pedi para ele vir aqui várias vezes, mas ele não quer vir, não gosta de viajar. Tu não te disponibilizaria de tocar as músicas dele, representar? Eu te apresento ele e tal. Aí, naquela época, né, era tudo, não existia nem telefone, era por carta mesmo. Aí ele me mandou uma fitinha gravada com as músicas que ele gravava ali no próprio Liberdade mesmo, né? Mandou uma fitinha cassete, com uma cartinha que eu tenho até hoje, guardada, a cartinha dele, muito humilde, muito simples, tal, né? E aí, com aquela barulheira que tinha no Bar Liberdade, eu fui com o ouvido ali buscando aquelas melodias e comecei a escrever as partituras, né, para a gente poder fazer esse trabalho, né? E aí eu comecei a me encantar pelo trabalho do cara, vi as composições dele, era como se ele estivesse continuando a obra de Valdir Azevedo, né? Ele escrevia os choros na mesma linha, assim, né? Tu ouve as músicas do Avendano, tu não sabe que ele é Avendano e o que é Valdir, né? Então aí eu comecei a me encantar por aquelas músicas, não, claro que faço mesmo, né? E a partir daí a gente manteve essa amizade até o dia do seu falecimento. Ele nunca vinha aqui, né? A gente sempre tinha que ir lá. Então eu sempre fazia as excursões, né? Levei umas 3 gerações de músicos aí, a gurizada toda. De vez em quando vinha uma turminha, a gente marcava um dia com outros amigos, com o doutor Itamar, o doutor Alceu. O doutor Alceu é um grande amigo meu que na época ele tinha já uma filmadora e a gente pôde registrar coisas, né, que praticamente, se não fosse essa filmadora, a gente teria se perdido, né? Eu tenho o Aluim tocando junto com o Toinha, né? Inclusive naquele DVD que fizeram sobre aí, acho que eu não vi, acho que eles não tinham nenhuma imagem dele tocando. Então a gente começava, toda vez que a gente ia, a gente filmava, gravava, guardava, documentava. E o Avendano foi o músico mais humilde, mais simples que eu já vi na minha vida, né? Um cara que ele te oferecia o instrumento dele, ele chegava lá, não, tá aqui, vamos tocar. Ele queria mais ver as pessoas tocarem do que e a gente ia lá para assisti-lo, né? Às vezes eu levava uma turminha, uns gurizinhos lá, o Luiz Barcelos, que hoje está no Rio de Janeiro, ficou até tímido quando viu ele tocar, depois não queria tocar, de ver a sonoridade que ele tirava do cavaquinho, né? Ele ficava feliz da vida quando a gente ia lá, né, tocava, ele sentava na mesa, ia lá, batia pau, aplaudia, nos abraçava, né? Então era um cara que não tinha como, a saudade que a gente tem desses momentos que a gente passou, ainda bem que a gente pôde documentar, registrar vários momentos, né?
desses encontros maravilhosos, e a humildade dele. Uma vez teve um festival aqui em Porto Alegre, e eu tinha que pedir para ele assinar, eu ia tocar uma música dele, assinar um documento, né? E ele disse que não vou assinar nada, diz que a música é tua, está em boas mãos, sabe? Uma pessoa não está preocupado com nada, ele queria tocar as músicas dele, né? Ficava feliz quando a gente tocava, até a primeira vez que a gente foi, que até eu te passei uns vídeos, né? Do Henry Lentino, o Henry tocando, quando ele não esperava aquilo, quando ele viu aquelas crianças praticamente, né, tocando a música dele, ele ficou encantado, né? Tem uma hora que a filmadora vai no rosto dele, do Toinho ali, né? É um troço fantástico, ele não imaginava aquilo ali, ele se emocionava, ele é uma pessoa, assim, encantadora, né? Então, a gente tem muita saudade dele, né, desse trabalho que a gente fez junto. E aí como ele não escrevia, né, ele só me gravava as músicas e ele ia me passando. E aí eu comecei a escrever, né, fazer um songbook para registrar essa obra dele, né, porque eram umas músicas tão lindas, umas coisas tão bem elaboradas. Eu digo, não, isso não pode ficar assim, né? E como a gente tinha aqui a mania das escolas, né, de escrever partituras, né, para as pessoas poderem tocar, eu comecei a escrever a obra dele, né, nas várias partituras, montamos um livrinho, né, e com esse livrinho eu saí por aí, né, levei ele para Brasília, levei o Aventando para o Rio de Janeiro, tocamos com Época de Ouro, com o falecido Jorginho do Pandeiro, que ficou encantado com as músicas, na Rádio Nacional, né? Então a gente tocou essa obra, inclusive o flautista do Época de Ouro, como eu levei o livro de partituras, sem ensaiar, nós tocamos, ele tocou todas as músicas, ele dividiu com o nosso solista Paulo Carvalho, que foi representando, né? E ele pegou as partituras e dividiu, né, todas as músicas junto com nós temos também isso aí documentado, né, passamos até para a Viúva e tal. Foi uma noite super ótima, assim, maravilhosa, né, e aí eu digo, se não existisse a partitura, se a gente não tivesse documentado, registrado, né, muitas pessoas não iam conhecer essa obra, né? Ela ia ficar, né? Ia ficar perdida, né? Só aqueles que o conheceram, que puderam tocar, né? Que foram lá e aprenderam com ele, sei lá. Né? Então, a importância, né? O músico de choro, ele resiste muito à partitura, eles gostam de roda, ninguém pode ler, mas tem que prestar atenção nessa parte, né? No registro, né? Porque isso é importante. Até pode mandar lá para o Japão, os japoneses que fazem as suas rodas de choro vão tocar a música de Aventano Júnior também, né? E se não existir o documento, como é que vão tocar? Né? Então, capaz deles já terem, né? Provavelmente. Capaz eles já terem já. Sim, isso aí roda por tudo, né? Compartilhar um pouquinho aqui desses vídeos que você mandou com o pessoal, que o pessoal ficou meio curioso, assim. Muito legal, assim, dos guris, né? Tocando o cavaquinho ali pro Aventando e pro Toinho no bar Liberdade. Sim. Aí eu consegui fazer aqui acho que a gente vai conseguir passar para o pessoal. Uhum. Só uma coisinha, peraí. Questão técnica aqui que eu tenho que ativar de novo. São pequenos vídeos, né? Curtos, assim. Não, eles são longos, eles são inteiros. Eu botei uns trechinhos só, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Perfeito. Ótimo. Mas não, só porque é pequenininho, mas dá para ver bem, assim, o material. Eu até filmei aqui na própria TV para selecionar. Né? Tá aí, ó. Eu agradeço a ele, esse grande mestre que está Aí tem o vídeo deles tocando também, peraí. Tem. Agora.
Maravilha. Tem mais um aqui. Tem uma do Toinha, né? Que é o do Baião do Toinha. Vamos ver se é essa aqui. Não, não é. Não. Não é a outra. Essa é boa, que eles estão comentando. É. São bem curtinhos. Tem mais um aqui, que eu acho que deve ser esse, então. É. Acho que é isso. Não, e aquele ali era o Avendano tocando com o trio dele ali, o Aluinho, o Avendano e o Toinha. Maravilha. Que legal. Isso deve ser no próprio Liberdade, né? Parece. Ali. É no primeiro ali, no primeiro Liberdade, que era bem de frente o hotel ali, o... Como é que era o nome daquele hotel? O Cury. Cury Hotel, é. Mas é o segundo Liberdade ali. Hein? É o segundo Liberdade ali. Já era a segunda década de 80, isso aí foi em 1989. Ele iniciou ao lado da primeira galeria na Deodoro. É? Ah, tá. Ah, bom. E depois teve outro, né? Sim, sim. Aí o final foi na Deodoro, perto do Cury Hotel ali. Escureceu o negócio, hein? Estamos vendo. E quem eram esses guris que estavam tocando ali? Que estavam tocando contigo ali, os cavaquinistas? Sumiu a imagem aí, que eu... Não, a gente está te vendo, Luiz. É? Sim. Agora deu uma congelada um pouco na imagem. Mas a gente estava te vendo. Agora sim, voltou. É. Tá, agora tá legal. Então tá. E eu te perguntei quem era aqueles guris que estavam tocando ali, o cavaquinho, os dois? Olha, um é o Márcio e o Henry Lentino, que depois foi para o Rio de Janeiro, montou um grupo Tirapoeira, gravou com Maria Bethânia. É o Henry Lentino, aí ele era gurizinho, ele tem uns 11 anos aí, né? Hoje ele já está... Você pode subir um pouquinho a câmera, ou seja, descer ela um pouco para... Aí, agora foi. Perfeito. Tá bom. Que privilégio, né? Estar tocando ali para o Avendano. Imagina, para esse guri deve ter sido uma experiência... Meu Deus! Marcante, né? Todos eles, né? O Luiz Barcelos, Pedro, o Pedrinho também, que todo mundo mora lá no Rio, o Rafael Malmite, essa gurizada toda conheceu o Avendano aí, o Yamandu, todo mundo foi lá beber na fonte. Maravilha, que show. E todos começaram com o cavaquinho, Luiz? Oi? Todos começaram com o cavaquinho e depois migraram para o barulhinho. Todos começaram com o cavaquinho. Eu acho que essa aí foi a instrumento de todo mundo. Ele encanta mais, né? Quando tu vê um cavaquinho, não tem quem não. E é muito difícil, né, de executar, né, por causa da afinação, né? Então ele com 2 ré, né, se torna bem difícil, né? E o Avendano e o Valdir fizeram choro para essa afinação, né? Então, para tocar as músicas deles tem que ser no cavaquinho, né? A sonoridade do bandolim ou de uma flauta não é
a mesma, né? Porque eles fazem com o desenho dos arpejos do acorde, né? Do cavaquinho, né? Então, a sonoridade, a gente que toca vários, né? A gente vê as diferenças, né? Choro para cavaco tem que ser no cavaco, choro para bandolim, a gente toca no bandolim, né? Então, todos eles passaram pelo cavaquinho, né? Depois tocaram bandolim, tocaram violão também, né? Certo? Maravilha. Eu tinha uma pergunta que falava um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da composição do Avendano. Sim. Se a gente pode pensar assim num estilo de composição muito próprio, assim, daqui do Sul. Eu entendo que você faz essa relação com o Valdir, claro, que era a influência dele mais forte, tanto na parte da interpretação como na composição. Mas aos poucos acho que criou um estilo, né, de criação de choro em duas partes e essa sonoridade do cavaquinho dele, né, muito pessoal, né. Aqui a gente diferencia, como dizem os músicos lá de cima, pelo sotaque, né? A forma que tu executa os choros, né? Tem uma forma diferenciada, né? De Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente que trabalha com bastante choro, que a gente consegue ver essas diferenças, né? Geralmente o público, às vezes, talvez não note muito, mas quem trabalha há bastante tempo com choro, a gente nota quando o bandolinista ou o cavaquinista é carioca, é paulista, ou é lá do Recife, né? Então, tem o sotaque, né? O sotaque mais gaúcho, né? Então, ele era uma forma do Valdir, mas com um sotaque daqui do Sul, né? As músicas dele e a execução dele, né? Que era impecável, né? Maravilha. Temos aqui o Paulinho também, que é compositor, tem mais de 100 e tantas, 200 composições já registradas, que também vai no mesmo, né, na mesma linha, assim, né, tanto a bandolim, principalmente, né, Paulinho? A minha trajetória foi mais ou menos a mesma coisa. Comecei com cavaquinho e depois já migrei. Não foi por influência do Avendano. Quando eu conheci o Avendano, eu já tinha optado pelo cavaquinho. Mas com o tempo eu fui migrando por essa característica, né? O bandolim ser mais versátil, tem mais recurso, né? Em questão de sonoridade, tem umas diferenças marcantes, assim. Mas o cavaquinho é muito peculiar, né? Sim. Ele é um instrumento difícil de executar pelo recurso limitado, ele só tem 2 oitavas, ele tem toda essa peculiaridade que é interessante, e aí que valoriza o trabalho deles, né, do Valdir, do Avendano, de tirarem conseguirem tirar essa música daquele instrumento, né, que originalmente não era para solo, né? É isso. Era para base, né? Isso. Era o tripé, né? O cavaquinho, flauta e violão, né? É isso aí. E aí eles conseguiram. Tanto é que o Avendano, né? O Avendano, ele praticamente só solava, ele não fazia acompanhamento, né? Ele fazia lá uns contrapontinhos lá, mas a base mesmo de cavaquinho, ele dizia que talvez atrapalharia na execução dos solos, né? O cara fica com vícios de palheta, de acompanhar, né? Então ele só solava, né? Ele sentava lá e solava as músicas, e quando a gente tocava um bandolim, algum choro do Jacó, ou outro, ele fazia lá um pinicadinho, mas ele não gostava de fazer a base, né? E ele desaconselhava quem solava. Isso aí. Ele tinha essa ideia. Mas a gurizada não resiste, não tem como, né? A gurizada quer aprender violão de sete, quer aprender bandolim, quer tocar percussão, quer fazer tudo. A gurizada vem com todo o gás, né? E saíram ótimos compositores também, né? O Henry é compositor, o Luiz Barcelos, o Pedro Franco, Elias Barbosa, Matias Pinto, o Guilherme, que também mora no Rio de Janeiro, né? Daniel, tem vários músicos que saíram daqui, que uns moram no Rio, São Paulo, e todos eles são compositores também, né? Então, nós temos, através da influência desses grandes músicos, a gente teve aqui no Sul,
começou tudo com o Otávio Dutra, né? Depois veio o Plauto Cruz, Ayrton Silva, né? Os músicos nossos aqui, Gessé Silva, aí a influência, né? Fez com que o bacana é isso, né? Porque não é só tu executar a obra, aquilo ali te inspira para tu te tornares um compositor também, né? Baseado na obra, né? E eu sempre passei para os meus alunos, né? Do choro de 3 partes, que tem que ter 16 compassos, as trocas de tonalidades, quando é maior, quando é menor, no relativo, 4º grau, os choros de 2 partes com 32 compassos. Então, eles começaram a prestar atenção nisso aí e executar as músicas, né? Elaborar as suas músicas, melhor dizendo, né? No formato tradicional, né? Que é esse de 3 partes com 16 em cada um e o de 2 partes com 32, né? E esse pessoal fazia isso aí intuitivamente, né? Não sei quem que botou essa regra, né? Eu não sei quem foram os primeiros, que talvez tenha sido o próprio Pixinguinha, né? Que depois, antes era machixe, polca, né? E o Pixinguinha que começou a tocar choro mesmo a partir de Pixinguinha, né? Pegar essas gravações antigas, todas elas são meio machichado, meio polca, né? E o Pixinguinha é que eu acho, né? Que foi o que começou a dar esse formato, né? Aí o Jacó também, Jacó do Bandolim. E o Valdir, ele optou mais pelo choro de 2 partes, né? E o Avendano, acho que também inspirado nisso, procurou também, não que ele não tenha, ele tem choros de 3, mas ele procurou seguir, acho que essa métrica, né? E, Luiz, como é que foi, como é que era esse processo de tirar as músicas, né, e escrever as músicas do Avendano, assim, você falou que as gravações eram do Liberdade, né? E a gente escuta as gravações que está no nosso acervo, né, e esse material que está circulando, tem muita participação do Aluim, né, no violão de 7 cordas. Quase todos os choros dele tinha, né, já desenhos do contraponto. Foi o grande companheiro dele, foi o Aluim, né? Ele tinha um ouvido assim, essa vez que a gente foi aí com esses meninos, foi um outro amigo nosso, um outro bandolinista, e ele foi com o repertório do Jacó, Pixinguinha, e o Aluim, eu tenho as gravações todas, né? São 2 nas camas, acho que umas 4 horas lá no bar, e ele acompanhou todas as músicas que o cara tocou no bandolinista, que ele só acompanhava praticamente o Avendano no cavaquinho, né? E ele tinha um ouvido, assim, uma memória fantástica, né? Ele acompanhou todos os choros que o cara tocou, ele não teve um que ele disse, esse eu não sei, entendeu? O Aluim, para mim, era um dos melhores violões, se comparar lá com o pessoal lá de cima, ele tinha aquele mesmo formacar que só tocava de ouvido, não lia nada, tocava de ouvido, mas tu podia pedir a música que tu quisesse, que ele tinha uma memória, assim, lembrava, não sei se ele tocou muito com gravações, como é que ele fazia, mas era um cara, e também uma humildade incrível, assim, um cara que, olha, aprendi muita coisa lá com eles, né, é uns caras fantásticos, né? O Toinha também, o Toinha teve um músico, eu não me lembro o nome, que quando foi visitar aí o Avendano, parece que, se não me engano, ele era parente do Canhoto, do Regional do Canhoto mesmo, e ele se encantou com a palhetada do Toinha, que era idêntica à palhetada do Canhoto, né? Ele era, não sei se era sobrinho ou filho, não me lembro, eu sei que me contaram essa história aí. Então, o Toinha também, uma humildade, uma simplicidade, uma coisa, e o pessoal sabia tudo, né? Tu sentava ali e eles te acompanhavam, tu só dizia que música tu ia tocar, ou qual era a tonalidade, e os caras iam atrás, né? Eram músicos maravilhosos. A música já estava pronta, né? Já estava pronta para eles, não tinha ruim para eles, né? Depois da te pediu desculpa pelo acompanhamento, e a gente não sabia nem o que ia dizer, pedir desculpa, a humildade do cara, né? Mas foram momentos maravilhosos, né? Que ainda bem que a gente conseguiu registrar bastante coisa, de vez em quando dá uma saudade, a gente bota ali no videozinho e vai lá se deliciar com aquele pessoal.
Que maravilha. Só que quando a gente ia, ele não queria tocar quase, né? Ele só queria escutar, né? Eu levava sempre uma turma, uma gurizada, aí ele queria... O Alan também, né? O Alan, quando ele conheceu o Alan se encantou pelo Alan, né? Que legal. Troca, né? Troca de informações. O Toinha, de fato, conheceu o Canhoto, né? Ele ficava muito ligado nisso. A gente tem no nosso acervo uma foto, duas fotos do Reginaldo Canhoto e autografadas para o Toinha. Então eles ficavam... É uma história verídica. Acompanhando, eles acompanhavam. Provavelmente o Canhoto deve ter passado aqui, né? Provavelmente em Pelotas também. E tem lá a foto autografada para o Toinha e tal. Então essa história já foi tratada aqui, já foi contada aqui, né? Dele terem se encontrado e esse parente do Canhoto ter ficado realmente impressionado porque ele tinha uma palhetada muito parecida, né, com o do Canhoto. Mas voltando à pergunta ali, né, que eu esqueci, já mandei para outra, eu tinha bastante dificuldade de escutar, porque o pessoal não fazia silêncio, né, era uma barulheira, mas o som que o Avendano tirava e já ia pelos caminhos, às vezes tinha alguma duvidazinha, né, mas tu ia pelo acorde, pela melodia, né, que ele sempre fez os choros, nunca fez choros muito modernos, então era mais dentro da métrica, né, e algumas dúvidas que eu tivesse, eu ia lá e perguntava, nós vamos tocar aqui, tu vê aí, se tiver alguma nota aí e tal, né? E então, realmente, era o que ele podia oferecer, era isso, né? Porque ele disse, olha, as músicas, de vez em quando, eu levo um gravadorzinho, gravo lá, e porque às vezes eu esqueço, às vezes, uma vez nós tocamos uma música, um choro, e ele não sabia que era dele. Ele chega dizendo, mas fui eu que escrevi, eu que toquei, eu que fiz essa música, né? Parecia até brincadeira, né? Ele tinha tanta coisa, devia ser, eu pegava tudo, né? Que eu via lá, eu já saía escrevendo e botava o pessoal para tocar, né? E ele se espantou, né? Até eu vou contar uma história que foi bem, bem interessante. Um dia um amigo meu, um aluno meu que é flautista, ele foi a Pelotas, né? E visitar o Avendano, foi lá. E o Avendano tinha acabado de compor uma música. Se eu não me engano, que já faz tempo isso, é o É Por Aí, né? E ele chegou, ele levou um gravadorzinho pequenininho que ele tinha, né? E o Avendano falou que tinha acabado de fazer aquela música e tal. E aí ele chegou no outro dia lá na minha escola, ele disse, eu vou te mostrar uma surpresa aqui, o Avendano acabou de fazer uma música nova. Aí me mostrou a gravação, eu já, escrevi a partitura. E eu trabalhava nessa época na Ordem dos Músicos, e lá tinha um pianista muito bom, que ele adorava ler música, a partitura de primeira vista. Eu escrevi um batalhão de partitura, mais por causa dele até. Toda quinta-feira eu chegava lá, eu tinha que levar uns 40 choros para ele tocar enquanto não vinha o pessoal fazer. E aí eu fiz uma brincadeira. Eu peguei e gravei aquela música, ele tocando no piano e eu no violão. Aí eu gravei. Aí, no outro dia, eu liguei para o Avendano. Avendano, vou te mostrar uma música aqui, ver o que tu acha. E aí eu botei a gravação no telefone, né? E ele ficou... Não dava para ver, mas eu vi que ele ficou assim. Depois eu falei para ele, ele disse... ele me chamava de Machado. Machado, será que eu fiz um plágio? Eu vi, ele ficou na simplicidade dele, né? Ele, em vez de dizer, que música? A música é minha, vocês pegaram a minha música. Não, ele fez ao contrário, ele ficou chateado, achando que ele tinha plagiado. Aí eu disse, não, Vendano, isso é brincadeira. Um aluno meu teve aí, gravou a tua música, e eu já escrevi a partitura, e o pianista tocou a música. E ele. Olha, enquanto eu não copiei uma fita e não mandei para ele, tive que mandar pelo correio, porque naquela época não tinha computador, não tinha nada, ele não cegou, porque ele ficou encantado, ele disse, eu nunca tinha visto ninguém tocar uma música minha no piano, e o cara encheu de acorde, botou um monte de coisa, né? E ele ficou encantado que eu tive que mandar a gravação para ele, mas o mais interessante, né, é a simplicidade do cara de achar que ele tinha plagiado alguma coisa sem querer. E a música era dele realmente, né? Mas foi uma história muito engraçada, a gente deu boas risadas com isso aí, né? E eu tive que mandar a gravação para ele, ele deve ter ficado na casa dele, deve estar com a esposa dele lá, que ele nunca tinha imaginado alguém tocar, ele nem, como ele não sabia escrever, não sabe,
não imaginar um pianista tocando a música dele, né? Foi muito boa aquela. Muito boa, né? Mostra como o cara era super iluminado, realmente, né? Uma pessoa muito... Porque a reação do músico sempre viu, para um pouquinho, tocou, me plagiaram, vou processar, quem foi que fez isso aí? Né? Não, e ele fez justamente o contrário, né? Se fechou, né? Será que eu plagiei alguma coisa, mas não foi de propósito, me veio isso, né? Aí eu contei a história para ele, dava risada. O nome das músicas que ele não decidia muito, né? O pessoal acabava batizando. Ele botava uma coisa, daqui a pouco ele já trocava, esse é por aí mesmo, depois virou, como é que é? Tinha um outro nome, agora não me lembro o nome, mas daqui a pouco vem. Ele às vezes mudava, uma hora. Aí eu tinha dúvida em umas músicas, quando eu estava escrevendo o livro, né? E eu disse, Avendano, como é o nome desse choro aqui, porque eu não tenho. Aí ele não lembrava. Disse, esse aí então eu vou dar para o Alain. Baião do Alain, era um baiãozinho. Aí ele fez para mim, botou para mim, depois fez um para minha escola lá. Então ele era uma figura, né? E geralmente assim, né? O cara... como é que era? O Hermeto Pascoal que dizia, né? Choro é que nem filho. Primeiro a gente faz, depois coloca o nome. Né? Boa. Se fizer muito, é difícil de lembrar de todos, né? Do nome e do choro. Aí isso, tanto é que às vezes ele esquecia que ele tinha feito aquela música, né? Se passasse muito tempo, ele já nem lembrava mais. Né? Mas que bom que está registrado aí, né? E como é que foi a história do choro que vocês gravaram no CD e que defenderam lá no Festival de Choro de Porto Alegre, né? Junto com o grupo Reminiscências. Pensando em ti. O Gessé, né? O Gessé, que é um violonista muito bom aqui do Sul, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O Gessé, ele tocou com o Jacó do Bandolim, ele tem até gravação, não me lembro qual é o nome do choro, e ele foi para o Rio de Janeiro, uma época ele tocou e era o pessoal da minha geração antiga minha, né? Quando eu conheci esse pessoal, e foi um festival, foi feito pela Ordem dos Músicos do Brasil, um festival de choro, onde participou o Plauto, né, com o regional dele, Rogério Piva, vários e a gente defendeu essas músicas do Avendano, com esses dois meninos aí, o Henry e o Márcio, né, tocando, e depois entrou num CD que a prefeitura, né, depois patrocinou um disco de choro, o Choro de Porto Alegre, aqui do Sul. Era para ser só Choro de Porto Alegre. Aí eu convenci que não, para um pouquinho, mas o Avendano tem que entrar aí. Não dá para... Sem o Avendano, não dá para colocar, não dá para faltar. E eu consegui convencer o produtor lá a botar a música do Avendano e entrou essa música no festival e ela entrou no CD também, né? Aí depois teve mais um ou dois festivais, mas aí, como todo festival, né, sempre dá essas confusões, o cara acha que não foi bem escolhida a música, que teve problema, aquelas velhas coisas. Eu acho que não deveria existir festival, deveria existir mostra de música. Pessoas mostrarem as suas composições, né, não dá prêmio para ninguém, porque depois vira isso aí, né, e acaba terminando, né, começa aí lá da banca é amigo do cara e tal, e todo mundo fica desconfiado, achando que... Né, não sou muito de julgar as coisas, eu faria mostra de música, né? As pessoas mostrarem suas composições e, a partir dali, gravar um disco, né? Aí tudo bem, né? Mas, então, aí acaba terminando, né? Foi uma pena que ali foram uns 2 ou 3 só que tiveram e depois foi encerrado, exatamente porque deu uma confusão dessas no último festival que aconteceu, né? Aí a Ordem dos Músicos se retirou e não fez mais. Mas foi um festival muito bom, foi todo acústico, naquela época ninguém, né, não ligava, foi no Teatro Renascença e todo mundo tocou acústico, né? Então foi bem silencioso, a plateia bem silenciosa. Que bonito. E nós defendemos a música, essa que eu te contei da história, aquela que ele não queria assinar nada, mandou dizer que a música era minha mesmo, que estava em boas mãos. Qual era a música? Agora não vai lembrar. Pensando em ti.
Perfeito, perfeito. E ele Bom, está pessoal, nesse CD da prefeitura. maravilha. O Antônio Nunes diz que é Doce Balanço, pode ser? O outro Isso, nome? Doce Balanço. Doce Balanço. Maravilha. O pessoal está saudando você aqui, Laura Saraiva, Todo o Renato pessoal. Gutierrez, Como eu Guilherme não consigo Falcão, enxergar, eu não vejo quem está aí, mas eu abraço a todos que estão aí Darcy participando, né? Pinheiro, o Marcelo Moisés. Isso aí. Legal, beleza. É a turminha nossa toda aí que estão sempre Samar, acompanhando, sempre na volta, juntos, tocando, fazendo as rodas. que maravilha, que Uns maravilha. foram alunos, outros continuam sendo, outros a gente se encontra para tocar. Virou uma família, né? Uma família. O choro tem isso de bom, né? Tu acaba criando uma família, né? É verdade, ela estava falando do Alan, ele apareceu agora aqui também. Mandou um Hein? abraço. Alan Rai. O Alan Rai. O Um Alan é abraço grande. aqui para o Paulinho também. Ele esteve Ah, aqui também, ficou com a gente, participou sim, já com o clube, fez um breve depoimento falando justamente dessa história da música que o Avendano deu o nome para ele, né? sim. Por telefone. Ele contou a história É. aqui. A gente incluiu nesse. A gente fez uma homenagem ao Avendano, né, aqui no Conservatório, ano passado, só com música do Avendano, com arranjos, né, do pessoal do clube, né? Claro. E aí entrou o depoimento do Alanzinho falando sobre essa história aí do baião dele. Como é que foi? Foi bem legal, bem legal. Então, muito bacana. E o Gessé, é Gessé Silva o nome dele, né? Gessé Silva. Como é que vocês montaram? Como é que teve essa ideia de fazer o grupo e tocar? Como foi a pesquisa Não, que mas vocês fizeram? o Gessé não tocava no meu grupo. O Gessé tocava com o Plauto. Ele tocava com o grupo do Plauto. E dentro desse projeto, o Choro é Livre, que era a única coisa que tinha aqui em Porto Alegre de choro, era o projeto Choro é Livre, que era todas as quintas-feiras, às 18h30, no foyer do Teatro São Pedro. Então, ali que se formaram grupos novos de choro, e onde surgiu o grupo Reminiscência. O nosso grupo era tudo jovem, só gurizada. E eles não, eles misturavam. Ele era a turma demais, que era o Ayrton Silva, que eles tinham o regional, que era o regional da casa. Era o Plauto, o professor Darcy, o Lúcio do Cavaquinho, o Ayrton do bandolim e o Giovanni, que era um gurizão, o Giovanni Berti, que fazia o pandeiro. Então, eles eram o contratado para, quando viesse esses artistas de fora, eles acompanhavam. O Del Rian veio, Altamiro Carrilho, né? E Ademil de Fonseca, o Evandro do bandolim. Então, eles sempre traziam, de vez em quando, uma atração de fora. E esse grupo, formado por esses da nossa velha guarda aqui, era o Gessé do violão e o professor Darcy. O Lúcio Cavaquinho, o Giovanni era o único jovem ali, tocava pandeiro, e o Ayrton Silva no bandolim. E eles tinham um grupo que acompanhava o Plauto. Depois veio o Rogério Piva, né, que era um garotinho, filho do neto do Túlio Piva, começou a tocar bandolim também, um excelente músico. E aí ele entrou no grupo com o Plauto e o Gessé, né? Então eles tocavam, tinha o grupo deles, e o nosso era só jovens, mais ou menos todo mundo da mesma idade, né? E ali foram surgindo outros grupos, né? Tinha o do Chico Pedroso, tinha vários grupos de choro que se apresentavam e se revezavam, né? Às vezes faziam um trio, uma dupla, o Rogério com o João Vicente, né? O João Vicente, outro violonista maravilhoso, um gurizão, começou cedo também, tocando violão de 7 cordas, chegou a tocar até com o Rafael, adquiriu até um violão do Rafael Rabelo, hoje esse violão está com o Matias, né? E a gente se entrosava muito pouco, assim, né? Não tinha roda de choro mesmo. Começou essas rodas quando eu comecei a fazer as oficinas no Santander, aí que eu comecei a fazer, porque antigamente o pessoal, eles, como é que eu posso dizer, era uma coisa da época, né? Existia aqueles músicos que tocavam melhor, às vezes os caras escondiam o braço do violão para tu não ver qual é o acorde que ele estava fazendo, né?
aquela coisa toda. Dizia até o Avendano tem um choro que é o pulo do gato, se chamava. O pulo do gato era aquelas que tu não achava qual era a harmonia que tinha aquela música, aquele acordezinho, chamava o pulo do gato. Então, esses violonistas mais antigos, eles escondiam o jogo, né? Não gostavam de mostrar, eles queriam... E a gente respeitava isso aí, né? E a gente tentava tocar do jeito que o nosso ouvido escutava, né? Aí depois que veio o Almir Chidiac com aqueles livros, comecei a estudar harmonia, aí eu comecei, através do estudo de harmonia, comecei a melhorar o ouvido. Aí tu começa a entender a lógica da coisa, né? E aí tu ajusta, né? Mas naquela época era só ouvido, ninguém lia. Uma vez veio o Luiz Otávio Braga, o violonista sete cordas lá do Rio de Janeiro, fazer uma oficina camerística, e não tinha ninguém para ir na oficina, né? Só estava eu, mais um violonista e tal, porque a maioria do pessoal aqui ninguém lia, né? Só músico de orquestra mesmo, o pessoal de choro, assim, das rodas que tocavam, o pessoal só ia no ouvido mesmo, né? Aí eu comecei a botar, né, a disciplinar o pessoal, né? Quando eu comecei a fazer essas oficinas, escrever arranjos, aí começou a entrar gente que tocava violoncelo, violino, viola, né? Fazia bandões, né? E aí começou a ficar interessante. E sempre que a gente trazia alguma atração do Rio, que eu também comecei a trazer, eu pensei assim, bom, eles nunca vão nos convidar para a gente tocar no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, o que nós temos que fazer? Vamos chamá-los, né? Aí chamei o Isaías a primeira vez, chamei depois a Luciana Rabelo, chamei o Jorginho, e aí o que a gente fazia? Né? A gente fazia um bandão, e quando entrava o artista, todo mundo tocava um choro, e o artista já entrava chorando, né? A Luciana já entrou chorando, o Jorginho do Pandeiro ainda fez uma coisa muito, muito interessante. Ele ficou tão encantado com o pessoal aqui, quando ele fazia o programa Época de Ouro na Rádio Nacional, né, uma vez por semana, se não me engano, é nas segundas-feiras, e cada aluno daqui fez um choro em homenagem ao Jorginho. O Elias, o Matias, o Guilherme, o Alain, cada um fez um choro para o Jorginho. E quando ele chegou lá, ele ficou 2 programas, eu tenho gravado os programas, só falando daqui, do encantamento que ele teve, e fez os solistas, tanto o Ronaldo como o flautista, Antônio Rocha, tocarem as músicas que ele recebeu. Em 2 programas, o pessoal, eles deram a partitura para ele, né? E ele fez os caras tocar no programa todas as músicas que ele recebeu de presente aqui, né? Então, foi isso aí. Né? Depois eu fui chamado para ficar uma semana no Rio de Janeiro, lá com a Luciana Rabelo, quando ela criou a Casa do Choro, no Rio de Janeiro, onde todos os chorões do Brasil se encontraram. Eu fui convidado para fazer uma palestra, né? E a gente praticamente inaugurou, porque a gente fez a palestra que eu fiz junto com o Matias, a gente tocou as composições também. Então, o pessoal só fazia a palestra, mas eu levei as composições de cada um dos músicos, inclusive uma do Avendano, de cada compositor nosso, para mostrar, além da gente falar sobre a música aqui do Sul, a gente tocou a obra de cada um deles, né? E a gente, então, praticamente fez o primeiro show na casa né? Porque o palco era só para as palestras e os shows todos foram na praça, né? Ali na praça do Rio de Janeiro. Ali. Então, ficou um encontro bem legal, assim, né? E aí, aí depois o show, aí o Reco do Bandolim me convidou, depois que ele viu essa nossa palestra lá, ele me convidou também para eu fazer uma oficina, e falar sobre o Choro do Sul e tocar. Aí que eu fui com o regional do Paulo, que o Paulo recém tinha lançado um CD com músicas praticamente só com uma gravação do Valdir, aquelas que quase ninguém conhece, mas ele gravou outras, né? E a gente levou a Vendano para Brasília também, junto com o Valdir Azevedo. Então a gente se tornou conhecido, né? Porque nós trouxemos o pessoal aqui, né? E aí eles gostaram, viram que o pessoal aqui tocava bem e tal, e começaram a nos chamar, né? Então foi uma ideia muito
uma ideia boa, né, de a gente poder mostrar o nosso trabalho lá, né, porque o choro diz que é dos cariocas, né, então eles têm tanto chorão lá que eles não iam nos chamar aqui, né, mas a gente insistiu, eles viram que a obra era boa, né, e, É do então é mais Brasil ou menos. todo, né, Luiz? O choro não tem só um lugar, né? Claro que não. Tá em todo Não, mas lugar. eu digo no sentido de ter tanto chorão no Rio de Janeiro que os Claro. caras iam parar para ouvir um choro aqui do Sul, né? Mas isso é interessante que tu falou, e acho que essa é a última coisa que eu tinha a perguntar, e acho que a gente poderia abrir a perguntas também, se o pessoal quiser fazer pergunta aí que está assistindo, né, o Paulinho também fazer uma pergunta, um comentário, mas a única coisa que eu fiquei curioso, assim, realmente, porque você falou que o reconhecimento de fora, vocês tiveram que chamar, né, as pessoas para virem aqui, né, e para conhecer, porque, né, não ia sair esse convite de cá. Agora, na própria, daqui mesmo, né, do Rio Grande do Sul, esse reconhecimento que demorou para, né, acontecer, e me chamou a atenção que aparece ali no livro, a pequena biografia, né, cronologia, né, do Avendano, e que ele ganhou essa medalha de mérito aqui da Câmara de Vereadores de Pelotas, acho que não sei se foi em 2000, foi um pouco depois, eu acho que do documentário, ou antes, um pouquinho, e aí esse reconhecimento, né, o reconhecimento do Avendano e do regional pelos trabalhos, né, pela instituição Avendano, Regional Avendano Júnior, né, é um prêmio para uma instituição que eles deram para o regional, instituição emérita, né. Eu achei interessante, um reconhecimento tardio, né. E como é que era tocar choro nessa época, antes desse reconhecimento e agora, né? Se vocês veem que se isso mudou, até amplio a pergunta também para o Paulinho. Se vocês sentem uma diferença, assim, de fato, tanto por conta dessa aproximação, né, com os grupos, mas também se existe algum reconhecimento por parte, né, tanto do público quanto das instituições aqui do Rio Grande do Sul em relação a essa identidade que, como você falou, às vezes não é muito identificada com o gaúcho, né? Não está associado de cara com o gaúcho, né? O gaúcho tem outras identidades, talvez sejam mais populares, assim. É isso mais ou menos que eu falei, assim, né? Todos esses lugares que a gente mostrou, essa obra, principalmente a do Avendano, né? Lá com época de ouro, o flautista, eu tive que deixar o livro com ele. Fui lá na Luciana, eu tive que deixar o livro com ela. Eles se encantaram com a obra, né? Eles viram que o negócio não era brincadeira, né? E então, certamente todos se encantaram com a música aqui do Sul, né? E lá no Rio de Janeiro eu levei os outros compositores. E então, mas é aquilo que eu falei, sem existir nenhum tipo de maldade, é que lá tem tanto gente, né? Que os caras não prestaram muita atenção, que aqui também pudesse, né? E agora esse encontro que a Luciana fez no Rio de Janeiro, não me lembro que ano foi muito bom, porque ela reuniu todos do Brasil. Tinha de todo mundo, tinha representantes de todos, né, que tinha Clube do Choro, que tocavam choro, ela chamou todo mundo, foi um encontro fabuloso, né? Todos os músicos de choro estavam lá, os mais importantes, né? E a gente também conseguiu incluir, né, as nossas músicas, nossos compositores, né, através desses encontros. Talvez, eu não sei, talvez se a gente não tivesse chamado esse pessoal, não sei se a gente ia participar disso aí ou não, fica a pergunta. Mas a gente queria, porque a gente sabe como é, né? Que nem a gente tem um filho, né? Tu quer mostrar para o teu filho para todo mundo, tu quer que todo mundo ache bonito. Então, como eu me encantei com os nossos compositores e eu vi que não deixava nada a desejar aos compositores gaúchos, paulistas, né?
eu estava com aquele negócio, não, mas esse pessoal tem que conhecer essa obra, não dá, não pode, eles têm que ouvir essa nossa música aqui. E foi um tiro no escuro e deu certo, né? Deu certo, que hoje todo mundo conhece, o pessoal que está envolvido com o choro, né? Inclusive está na Casa do Choro, né? O lugar que tem mais partituras, acho que no Brasil. Todos esses livros estão lá, as partituras, tudo disponíveis, né? Para o pessoal poder fazer essa troca. Quando a Luciana Rabelo fazia esses encontros dela, como é que ela chamava? Uma oficina itinerante que ela fazia em vários lugares, né? Alguns alunos daqui iam participar lá, né? E eles já levavam meus arranjos, para violão, e o pessoal tudo, queria tirar cópia, queria tirar, então, minhas partituras para violão deve estar espalhado por aí, porque... Então, esses encontros, né, que proporcionou que todo mundo conheça esse material. Agora, para nós, né, a gente que já conhecia o choro deles, tocar o choro deles, nós vamos continuar tocando. E vamos tocar os nossos também. Então, eu queria mais que eles conhecessem, que eles não deixassem de conhecer a nossa obra aqui. Né? Porque o único mais conhecido que tinha era o Otávio Dutra, que era da época do Pixinguinha e tal, que eles tinham, inclusive, a Luciana tem umas caixas de CDs e livros que eles fizeram, Princípios do Choro. Num deles, o Choro Carioca, tem umas gravações que ela usou as músicas do Otávio Dutra, né? Mas dos outros mais para cá, mais moderno, Plauto, Ayrton, Avendano, eles não conheciam nada, né? Então, era mais nesse sentido. Eu queria que eles ouvissem essa música. E nós vamos continuar tocando as nossas e a deles, né? Não vamos parar, né? Não mudou muito para nós, né? É verdade. Não mudou, então. Diga aí, Paulinho. Não. É a boa música, tem que tocar, né? Esse é o processo que é difícil, né? E parece que quanto mais aqui, talvez no sul, a gente está geograficamente isolado, né? E parece que isso aí também prejudica, né? Mas, assim, só fazendo um comentário assim, meio que geral aí, esse período e um trabalho que tu fizesse, que foi feito na época, que é um trabalho muito interessante e que não era feito aqui em Pelotas, né? Isso aí era uma coisa... Era um detalhe, assim, que a gente não sabe o porquê, né? Mas eu acho que mais é uma questão de iniciativa mesmo. Aqui em Pelotas, quem tocava os choros do Avendano era o próprio Avendano. E a gente conhecia os choros lá do Liberdade, mas ninguém tocava. E ninguém registrava. Felizmente, o Avendano ainda colocou isso aí em fita cassete, tinha esse registro caseiro, né, que permitiu depois vocês fazerem esse levantamento todo. Mas, mesmo a gente conhecendo todo o trabalho dele, não teve essa preocupação com esse trabalho que vocês fizeram. Então, a gente tem um lado pela própria humildade, pela características deles, né, de permitir isso aí e serem também sempre receptivos, né, com pessoas de tudo que é canto. Eu acho que teve a valorização, o trabalho de vocês, né, teve um valor muito grande para fazer esse registro, numa época que não se fazia. Ninguém, não tinha uma partitura de um choro do Avendano, acho que não existia. Acho que as únicas e primeiras partituras foram feitas por vocês, ou por ti. Uhum. Então, esse é assim, a gente tem os dois lados, né? Uma iniciativa muito importante tua e desse pessoal, e, por outro lado, a receptividade e essa característica que sempre teve o regional todo do Avendano, dessa questão de humildade e de querer compartilhar esse tipo de coisa. E que é uma característica que a gente está tentando incorporar ao clube, o próprio acervo do clube. A gente não quer que fique esse acervo para nós não queremos nada para nós, a gente quer compartilhar. Quanto mais gente tiver acesso a esse tipo de informação, é para isso, né? A gente não quer levar nada conosco, né? Não tem valor nenhum a gente morrer com essas informações, com esse material, né? Se a gente não compartilhar, ele perde seu valor, né?
Porque, inclusive, eu que incentivava o Avendano a gravar para eu poder escrever, porque ele nem gostava de gravar, nem queria, nem imaginava que alguém ia tocar a música dele. Ele queria ele tocar, entendeu? E aí eu começava, não, tem música nova? Vamos lá, manda aí. Ah, e aí ele me gravava, depois ele passou até a gravar em casa, às vezes ele gravava, ele o cavaquinho dele, não tinha nem harmonia, me mandava, vou te mandar uma melodia aí, faz o que tu quiser, entendeu? Eu incentivei ele também a gravar para a gente poder registrar isso aí. Inclusive, eu tenho várias fitas ainda que eu ainda nem olhei, que a viúva deixou comigo, né, umas fitas de coisas que tem ali dentro que eu ainda não tive tempo de olhar. Então, vão surgir mais coisas. E vou, se me permitir, vou contar mais, mas já que tu falou desse negócio de nós isolados aqui no Sul, vou contar mais uma historinha quando nós fomos para o Recife. Cheguei lá no Recife, nós fomos fazer uma apresentação também, eu sempre fazia essa apresentação, mostrando as músicas do Sul, né? Tocava alguma coisa lá do Pixinguinha, mas sempre mostrando o nosso trabalho. Aí nós fomos convidados para tocar em Recife, e aí o grande Marco César, que é o cara que lidera o choro lá, né? Tem uma escola de música e tudo. Aí eu tinha um amigo nosso que estava morando aqui, que era do Recife, ele disse, quando chegar lá, me avisa que eu vou estar por lá e eu vou apresentar vocês lá pro Marco César. Eu, tudo bem. Chegamos lá, ele ligou pro Marco César, o Marco César no telefone disse, cara, hoje eu tô cheio de aluno, não vou poder atender vocês e tal, não vou poder enviar a apresentação, porque eu tenho a tarde inteira, vou até não sei que hora dando aula. Aí esse rapaz disse, não, mas espera um pouquinho, mas vocês têm que conhecer ele. Não, então, já que ele não vai poder ir, vamos até lá. Era cedo ainda, o show era no final do dia. Eu vou levar, vamos lá, nós pegamos 2 táxis até, fomos lá na casa dele, onde tem o estúdio dele, onde ele dava as aulas, onde ele tem esse acervo todo, né? E aí montamos o nosso grupo, sentamos na sala dele e começamos a tocar. Esse cara começou a entrar em pânico, como que... E ainda tocamos um choro, eu sempre levava um choro do pessoal, né? Eu sabe como é que é a minha estratégia, né? Levei um choro dele, né? E botei a gurizada a tocar o choro dele. Aí pronto, ele desarmou, né? Aí eu só vi os alunos dele entrando ali na janela e esperando e olhando. Ele não deu mais uma aula naquela tarde. Todos os alunos que vinham chegando iam ficando na janela, era uma sala grande, assim, tinha umas janelas, e os caras ficaram ali olhando, e nós começamos a tocar, e ele começou a mostrar o acervo dele, as partituras, as fitas, e se encantou. Depois ele saiu dali, nós fomos direto para o show, ele foi no show, assistiu, levou o pai do Hamilton de Holanda junto, tá lá na primeira fila, eles sentados os dois. Depois tinha um programa na rádio, um programa que é famoso lá numa rádio, que era bem pertinho do teatro, e ele convenceu o cara da rádio, porque já tinha um cantor que eu não me lembro quem era, ele tirou o cara da rádio para nos encaixar. Nós ficamos tocando até não sei que hora dentro dessa rádio, tocando choro, conversando. Ele voltou conosco para o hotel, ficou tocando com nós até as 3 da manhã, quando pediram para a gente parar de tocar, né? Para tu ver como é que são as coisas, né? Então, nós aqui no Sul, socadinho lá no Sul, sem ninguém conhecer, quando a gente chega e mostra, né, a qualidade da música daqui e dos nossos músicos, que tem, né, que nós temos excelentes instrumentistas aqui, né? Desarmou o cara, tu vê, ele não deu mais aula, acabou arrumando tempo para ir no show, nos levou para a rádio, né? E o que a gente pode dizer, né? Agradecer e a gente também ser metido, né? A gente foi, já que... E ver que funcionou, né? Então, quando as pessoas vê, né, o trabalho daqui, aqueles caras lá do Sul, quando ele dizia, quanto que eu ia imaginar que eu ia ver alguém lá do Sul tocando uma composição minha? Né? Ele se encantou com isso, né? Ele nunca imaginava, né? Porque o choro nunca é muito divulgado, né? Não é como essas músicas aí da moda, né? Então, são raros os que tocam. Imagina assim, vocês aqui, né? Tu aí de Pelotas, ser compositor e chegar lá no Nordeste um cara tocando uma música tua. Que nem o Valdir, quando foi na Índia, comprou uma caixinha de música lá e quando ele abriu a caixinha estava gravado Delicado. Esse encantamento, né, que o compositor do choro tem, né, pela sua própria arte, né, que ele...
Então é mais uma historinha aí que vale a pena contar, né? Maravilha, Luiz. Muito bom. Boas histórias aí. Tem que continuar. Nós somos muito metidos aqui, os gaúchos são metidos, né? Vão se metendo. Mas é isso mesmo, tem que ser, né? Tem que se meter. É isso aí. E mostrar o que é bom. Quem Claro, lógico. Já compra, já gosta, já quer mais. Fica com gosto e quer mais. Pessoal, estou por vocês, já uma expressão daqui, né? Já estamos já 1 hora de live. O pessoal ainda não fez nenhuma. O pessoal está só escutando. Ninguém quer fazer uma. Quando eu começo a falar, eu não paro, né? Tem que me dar um limite. E tem muita história ainda. Eu precisaria uns 3, 4 dias para contar aí. Que maravilha. Disse que tu tinha que escrever um livro. Né? Muita história. Eu provavelmente, Darcy Pinheiro, que ele falou que tinha que escrever um livro. Eu prefiro contar a história. Se alguém quiser um dia escrever, eu conto e ele escreve. Maravilha. Muito obrigado, Luiz. Olha, a gente está aqui à disposição, para quem está escutando também, o acervo do Choro de Pelotas está em expansão, né? A gente está tentando possibilitar o compartilhamento do máximo possível de informações, e aí tem as músicas do Vendano, tem a carta do que o Valdir, não deu para mostrar aqui, mas está lá no acervo, que o Valdir mandou para ele, ensinando como é que ele fazia, né, para pegar a palheta, coisa. Esses documentos, né, que fazem parte da história aqui do Choro, que estão sendo disponibilizados para as pessoas conhecerem, né, terem essa noção de que foi sendo construído aos poucos, né, teve um passado, assim, muito intenso, né, de trocas e informações que vem lá de trás, né. A gente não chegou a conversar aí sobre as viagens foram 2, né, não sei se foram mais do que isso, do Avendano a Brasília, né, então existia essa troca já, né, mas, assim, as pessoas não sabem da história, então é importante, esses documentos ajudam a gente deixar registrado. E aí, quem quiser contribuir, fica muito à vontade para procurarmos, né? E também ao professor Luiz, né? Que também está com esse belo projeto e tem muita história para contar. Agradeço a todos pela assistência. E é isso, fico por vocês. Se quiserem falar uma coisa para se despedir. Paulinho? Eu acho que é só agradecer a presença do Luiz aí, dizer que, olha, nós estamos ansiosos pelo teu acervo, que eu acho que vai enriquecer e muito o material que temos aqui no agora depois vocês me mandam o e-mail. Não, acho que tu já me mandou o e-mail, não? Eu tenho o e-mail, porque isso aí não tem como mandar, é muito pesado, são horas e horas e horas, talvez pelo e-mail, ou eu tenho que fazer uma cópia em DVD e mandar pelo correio. Tenho muito. E nos velhos tempos, né? Manda pelo correio. O correio não é muito perigoso hoje, né? O correio está capaz de não chegar. Vai buscar. Pelo correio eletrônico mesmo, eu ver se não for muito pesado, vou numa lan house e eu envio através do e-mail. Maravilha, Luiz. Seria excelente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo espaço, estou sempre à disposição, quando precisarem, qualquer coisa que precisar. E vamos aguardar, né, quando tudo isso terminar, a gente começar a fazer esses encontros, né, pessoalmente. Nós ia aí, vocês vinham aqui, porque a oficina do Matias continua com bastante gente, bastante músico, né? E aí vamos fazer esse intercâmbio aí, né? Porque eu sempre fui partidário disso, né? De tocar todo mundo juntos, não tem isso aí. Na minha época, quando eu comecei, era o contrário, né? Era os grupinhos, todo mundo se escondendo, ninguém queria mostrar, ninguém queria, não fazia o roda, não, né? E aí eu disse, não, vou acabar com esse negócio, todo mundo tem que tocar junto, todo mundo tem que se dividir, todo mundo tem que, aquele que toca um pouquinho menos tem que tocar com aquele que toca um pouco mais, para aprender, os caras têm que ter humildade, né? O Avendano, a turma do Avendano, serviu de exemplo, de humildade. Aqui tinha músicos aqui da minha época que não deixavam nem tu pegar o instrumento deles na mão. O Avendano, a primeira coisa que fazia era entregar o cavaquinho dele para a gente tocar. Não, toca no meu instrumento. E aqui o pessoal, não, tu nem tocava no instrumento deles, não deixava nem tu
E eu disse, não, mas isso aí não pode ser assim. Tem que todo mundo tocar junto, tem que ser essa música é alegre, uma música para todo mundo ficar bem, né? Não pode existir essa. Ah, se tu toca no grupo do fulano, tu não pode tocar com o Beltrano nem com o Ciclano. E aí, antigamente tinha isso. Tu tocava num grupo, tu não podia participar, fazer violão para um outro lá que os caras não gostavam. Tu era daquele grupo, tu só podia tocar com aquele grupo, né? Hoje não, hoje tu toca fulano, com Beltrano, com Ciclano, grava com um, grava com o outro, tem o teu grupo, né? E isso aí que é importante, né? Acho que a música ela tem que unir, não separar, né? Então, agradeço a vocês, continuo dizendo que estou disponível quando precisar qualquer coisa, né? E vamos aguardar para ver como é que fica. Muito obrigado a todos que estão aí assistindo, que perderam aí uma horinha aí para nos assistir, mas acho que vale a pena, né, a gente saber de todas essas coisas, essas histórias, e tem muito mais. Um grande abraço a todos. Maravilha. Já respondeu ao seu sobrinho que perguntou quais são as metas e planos, metas e planos. Seu sobrinho tá te puxando, hein? Primeiro o livro. Teu sobrinho está te puxando, que ele primeiro perguntou sobre o livro, agora quer saber quais são as suas metas e planos. Minhas metas e planos, tudo é uma surpresa, né? Pois é, agora... Sempre tem coisas novas, sempre tenho ideias. Eu tenho muitos livros que eu escrevi à mão mesmo, né? Sobre violão de 7 cordas. Tenho de A a Z os acompanhamentos dos violões, né? de 7 cordas, dos choros mais importantes de todos os tempos, né? Então, tem uma série de coisas elaboradas, assim, que eu vou ainda arrumar tempo para disponibilizar tudo isso aí, né? Quem sabe a gente conversa e a gente pode fazer algum trabalho junto aí. Pô, que maravilha! Tá sempre muito bom. É isso aí, vamos fazer uma grande escola, né? Isso. Para todo mundo tocar choro. Isso que é importante, né? Todo mundo poder... O importante é tocar, não interessa, né? Se é a música do fulano, Beltrano, é tocar todo mundo isso aí, né? Feito, Melson. Maravilha, Luiz. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela presença. E quem não conhece ainda o material do acervo, está aí passando o endereço aqui embaixo. Desejo a todos uma boa semana, cuidem-se e até a próxima.